e nós seguimos com a nossa série de entrevistas. Hoje é a vez de ouvir Fabiana Sanguiné, do PSTU, que a partir do bom dia dela terá 10 minutos. Candidata, bem-vinda à Rádio Gaúcha. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo espaço aqui na Rádio Gaúcha, para nós é muito importante. Bom, eu peço que a senhora se apresente aos nossos ouvintes, quem não lhe conhece, quem lhe conhece também, o que a senhora defende, quem é a senhora? Então, eu trabalho na área da saúde a minha vida inteira, assim, desde os 18 anos trabalhando no SUS, trabalho no município de Porto Alegre há 25 anos, pude acompanhar de perto minha experiência pessoal, né? Toda uma luta aí contra o desmonte do município em Porto Alegre. Nos últimos 25 anos a gente vê um ataque brutal aí dos últimos governos, né? Assim, de um desmonte brutal, seja na saúde, na educação, no DEMAI, no transporte, na infraestrutura da cidade, né? Eu começo a militar de forma organizada pelas lutas sindicais, né? Assim, com a minha categoria, eu sou auxiliar de enfermagem, sempre trabalhei na ponta, no atendimento à população de forma imediata. E eu começo a militar exatamente nessas lutas por direitos dos trabalhadores, por aumento de salário, por melhores condições de trabalho, em defesa do SUS. E além de conseguir presenciar todo o desmonte do município, que a gente inclusive entende que a insuficiência de resposta do governo Mello agora no momento da enchente tem muito a ver com isso, né? Porque assim, o DEMAI hoje tem metade dos trabalhadores do que deveria ter, né? Tem toda uma terceirização interna, todo um desmonte da estrutura do DEMAI. O próprio DEP, responsável por esgotos pluviais, foi fechado no governo Marquesan, né? E a gente sabe muito bem que seria para entregar para privatização, né? O governo Marquesan já tinha isso como central, não conseguiu fazer por muita luta dos trabalhadores e da população contra a privatização do DEMAI. Mas o que a senhora planeja para esses órgãos? Então, assim, a gente defende... Primeiro que a gente é contra a entrega da privatização do DEMAI, né? Assim, não é possível que um setor de serviço tão essencial para a população como a questão da água e do esgoto, né, seja entregue para uma empresa privada ganhar em cima disso, né? A falta de resposta do governo municipal, a própria falta de manutenção em toda a estrutura de proteção da cidade, agora na enchente, demonstra muito bem como é central o trabalho do DEMAI, como é central o trabalho desses servidores públicos, né? A gente é contra a entrega do DEMAI para privatização, frontalmente contra, e a gente é contra essa terceirização, esse desmonte que se dá por dentro da estrutura do DEMAI, assim como a gente acha que também foi um crime ter fechado o DEP, né? Se a empresa pública tem problema, e nós achamos que tem, muitas delas, é preciso fiscalizar, e a gente acha que quem pode fiscalizar é a população usuária, são os trabalhadores, os próprios trabalhadores do DEMAI já apontavam todo o problema da estrutura de proteção da cidade, já está documentado desde 2014. Os engenheiros e técnicos demais já tinham documentado avisado o governo de toda a falha do sistema. E isso foi engavetado, não foi feito nada, né? Porque iam entregar para privatização, porque ainda pretendem. Que tem poucas pessoas, e esse seria o principal, um dos maiores problemas, porque a senhora pretende aumentar a equipe. Nós somos contra a privatização, né? A gente acha que o DEMAI tem que ser fortalecido, assim como todos os serviços de atendimento para a população. Assim como a saúde está toda privatizada também. A saúde de Porto Alegre, 100% dela está entregue à iniciativa privada, praticamente 100%, né? E isso reflete o caos do problema da saúde em Porto Alegre. Mas eu reforço, assim, o que a senhora pretende fazer? Então, a gente vai fortalecer o DEMAI, mas mais do que isso, que a população, os usuários, os trabalhadores do DEMAI possam fiscalizar as suas obras, possam estar por dentro organizados para proteger essa empresa a serviço das necessidades da população, né? Porque não é o que se dá hoje. O que acontece é que grandes grupos econômicos da cidade têm muito interesse nesses serviços. Não é novidade para ninguém. A saúde está entregue a 4 empresas privadas, assim como o DEMAI o governo pretende entregar para algumas empresas privadas, talvez a Equatorial, que arrematou a Sabesp em São Paulo. Então, imagina, a Equatorial, uma concessionária que arrematou aqui a CE, a gente viu o caos que virou, né? Não que a CE não tivesse problema, a gente não nega isso, mas a Equatorial
Equatorial, inclusive de forma criminosa, fechou as bombas aqui de drenagem da cidade durante a enchente, sem sequer avisar a população, colocando em risco a vida da população. Toda a região central aqui, inclusive até aqui a 0 hora, foi alagada em função do fechamento dessas bombas que nem o governo sabia. A gente acha que isso é criminoso. Tem que reestatizar a CE. E isso está na mão, inclusive, do governo federal, né? Porque a ANEEL pode fazer isso. Vamos voltar um pouquinho para Porto Alegre. Caçar essa concessão que não responde às necessidades da população. Vou voltar um pouquinho para Porto Alegre para o que a senhora defende, a senhora é do PSTU. Porque isso. O PSTU é a segunda vez que a senhora concorre a alguma coisa. A senhora concorreu ao Senado antes. O que a senhora defende, alguém lhe representa hoje? Como assim? Alguém eleito lhe representa no Brasil hoje? Não, assim, a gente, inclusive, a nossa candidatura é exatamente por isso, né? A gente não consegue ver nos programas apresentados uma real resolução das necessidades mais básicas da população. O que está colocado nos programas de governo apresentado é mais do mesmo, né? É continuar privilegiando os grandes grupos econômicos que financiam esses políticos para depois gerenciar o Estado a favor dos seus interesses e não para a resolução das necessidades da população. Isso fica muito evidente no plano de reconstrução da cidade. Nós defendemos uma empresa pública, municipal, estatal, sob controle dos trabalhadores e dos moradores dos bairros atingidos para a reconstrução da cidade. A senhora se diz uma revolucionária nas suas redes sociais. Qual é a principal revolução que a senhora pretende fazer? Socialista e revolucionária. A gente entende o seguinte, gente, assim, ó, Porto Alegre vive de forma muito brutal as consequências do desmonte do Estado em benefício de grupos econômicos e já começou a viver também de forma muito forte a questão da emergência climática, que tem tudo a ver com a forma como se produz dentro do capitalismo, né? Onde o lucro é o centro de tudo, onde a exploração irracional, seja dos recursos humanos, da vida humana, ela é a favor do lucro, e a gente acha que precisa sim ter uma transformação social nessa lógica de pensar, nessa lógica de produzir. E por isso a gente defende o socialismo, que a gente possa produzir de forma racional, planejada, rompendo com a anarquia do sistema capitalista. Qual é a sua inspiração, onde funciona e que a senhora acha que pode funcionar em Porto Alegre? Isso eu quero dizer assim, o socialismo que nós defendemos não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o que se fala de socialismo hoje em dia. Hoje em dia não existe no mundo um país socialista. Existem ditaduras capitalistas que utilizam esse termo, mas são ditaduras capitalistas contra os trabalhadores. A exemplo da Venezuela, a exemplo do que aconteceu em Cuba, que foi uma restauração capitalista. Não existe hoje. O que existe hoje são alguns governos que utilizam-se de uma luta dessa população para dizer que são, entre aspas, socialistas, mas estabelecem um processo de produção capitalista, né? E dentro desse conceito que a senhora fala de capitalismo, socialismo, assim, o que a senhora gostaria de buscar, se fosse eleita, para a economia da capital? Nós defendemos uma economia planificada, racional, onde a população organizada possa decidir as suas necessidades. Por exemplo, eu vou citar só um exemplo. A exemplo do que aconteceu aqui na enchente, né? Aqui na enchente, as pessoas tiveram que se organizar para se salvar. Tamanho o estado mínimo desse município. Eu já digo assim, eu vou chegar na vida real, eu vou chegar como é que seria? Mas é a vida real, é a vida real. Assim, para os empreendedores, né, para os trabalhadores. Estou chegando lá. Temos um minutinho. É a vida real, né? Na enchente, os voluntários tiveram que se organizar porque o estado é mínimo. Ele é raquítico para o serviço da população, mas ele é forte para transferir recurso público para grandes bilionários da cidade que mandam no executivo e inclusive na Câmara de Vereadores. A gente acha que as pessoas têm que se organizar em conselhos populares, a exemplo do que está acontecendo no Sarandi, que a população está se organizando em comissão, fiscaliza Sarandi, para exigir do governo as suas necessidades. Nada melhor do que a população da região para saber qual é a sua primeira necessidade. E aí nós vamos governar com essa população organizada, através dos conselhos populares. A população vai decidir o orçamento da prefeitura, 100% desse orçamento. Nós somos a favor de investimento no pequeno comerciante, no pequeno investidor, no pequeno produtor, na economia familiar. Nós somos a favor disso. O problema é que hoje 100% do orçamento é direcionado aos grandes grupos econômicos e não às famílias. Então, assim,
Procurem a gente nas redes sociais, vocês não vão nos encontrar na televisão, na rede aberta. A legislação no Brasil ela é extremamente antidemocrática. Eu vou deixar aqui @FabiSanguiné_PSTU. Procura a gente, vamos conversar, até inclusive para esclarecer dúvidas, caso houver, né? E vota na gente, dá um voto de confiança na gente, mas segue lutando junto com a gente onde foram os espaços dos trabalhadores. Fechamos o tempo. Muito obrigada, candidata Fabiana Sanguiné, do PSTU, conversando conosco aqui nesta manhã, com este espaço de 10 minutos.